Sejam bem-vindos ao módulo 3. Nesse módulo, nós vamos ver os custos operacionais logísticos. Vamos ter uma visão geral. Vamos tratar da análise da estrutura de serviço de modo eficiente. Vamos ver algumas alternativas para utilizar a estrutura de serviços de modo eficiente. Vamos ver outros exemplos de custos logísticos. Vamos ver a gestão de custos nos 3 processos logísticos: suprimento, apoio e distribuição física. E vamos conhecer o modelo ABC, Activity Based Costing. Clientes exigem mais qualidade e melhores serviços sem o aumento de preço. A redução do prazo de entrega. O cliente quer que o fornecedor entregue o produto no prazo que ele necessita, para que o processo produtivo não pare. A maior disponibilidade de produtos. Não adianta entregar o produto no prazo, faltando mercadorias, ou seja, na quantidade menor que o cliente quer. A entrega com hora determinada. Conforme o setor de atuação do cliente, como exemplo temos as montadoras de veículos, ele quer o produto na hora certa que vai utilizar. Ele nem tem espaço para armazenamento de tanto material. O maior cumprimento dos prazos de entrega. Prazo é prazo, e o fornecedor tem que honrar seu compromisso cumprindo os prazos acordados com o cliente. A maior facilidade de colocação de pedido. Pedido solicitado deve ser entregue, sem correções, sem falhas, sem erros, ou seja, o famoso pedido perfeito. Tudo isso realizado com perfeição é o nível de serviço oferecido ao cliente, que deixa o mesmo satisfeito. Mas para isso tem um custo. E aí nós temos tanto um problema quanto uma oportunidade. Essa é a grande oportunidade que as empresas buscam. Gerenciar e reduzir os custos logísticos e, ao mesmo tempo, apresentar um nível de serviço de excelência. Esse é o grande diferencial da logística. Por isso o conceito ganhou muita relevância nos últimos anos. Custos competitivos com um nível de serviço satisfatório. Então vejam a figura. A estratégia competitiva da organização deve abranger a estratégia da cadeia de suprimentos. E nós temos que encontrar o ponto de equilíbrio entre o custo e o nível de serviço. Trabalhando estoque, transporte, instalações e informações, toda a infraestrutura da cadeia de suprimentos, de forma eficaz. Vejam a figura abaixo. Custos relevantes para a análise de viabilidade de políticas de resposta rápida ao cliente. A figura mostra, de forma esquemática, exemplos de custos logísticos. Quais são as análises que uma empresa deve realizar? Aonde estão localizados os fornecedores, fábricas, centros de distribuição primários, centros de distribuição secundários ou terminais e as zonas de demanda? Ora, o que comumente as empresas devem determinar é onde as fábricas devem ser localizadas, quais fornecedores deverão ser utilizados, quantos centros de distribuição a empresa deve operar, onde eles devem estar localizados, que clientes ou zonas de mercado devem ser supridos de cada centro de distribuição, que linhas de produto devem ser produzidas ou estocadas em cada fábrica ou centro de distribuição, que modalidades de transporte devem ser usados para suprimento e para distribuição. Estas questões possuem forte interdependência entre si e não devem, portanto, ser analisadas de forma sequencial ou segmentada. Vejam, você está na indústria, olha a figura. Você tem custos de manutenção de estoque, de processamento de transferência, de manuseio de materiais. Depois você vai ter o custo de transporte para o armazém. Você tem o custo do estoque em trânsito. Aí você tem a manutenção do estoque, processamento de pedidos, manuseio de materiais, etc, 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 etc. Tem muita oportunidade. É isso que nós temos que observar. O que se pretende é obter uma solução ótima, que atenda ao nível de serviço desejado ao menor custo total da operação. Veja a figura. Nível de serviço, custo total. Decisões de transporte, decisões de estoque, decisões de localização. Na sua análise, é preciso considerar a comparação de custo.
existente entre as decisões relacionadas ao transporte, ao posicionamento do estoque na rede e ao número e localização das instalações. Vamos ver abaixo algumas alternativas para utilizar a estrutura de serviço de modo eficiente. 1. Melhorar o serviço e a rentabilidade dos clientes valiosos. A estratégia para esses clientes é tratar de propor um relacionamento que os afaste de fornecedores alternativos. Ao mesmo tempo, poder-se-ia vislumbrar oportunidades de aumentar o volume de negócios, mantendo o controle dos custos. Lembrar que, assim como nós podemos querer atrair clientes rentáveis de nossos concorrentes, é preciso proteger aqueles que nos são rentáveis. 2. Identificar formas de reduzir o custo do serviço para aqueles clientes caros de servir, mas que estão dispostos a pagar pelo que recebem. A ideia não é reduzir o serviço. Será que as entregas podem ser consolidadas? Se novos clientes fossem conquistados na mesma área, as entregas poderiam ser mais baratas? Será que existe uma forma mais barata de receber ou processar os pedidos? E aí, 3. Aumentar o volume de vendas sem um aumento proporcional nos custos de servir para aqueles clientes sensíveis a preço e que são baratos de servir. Os esforços poderiam ser direcionados para conseguir, junto a tais clientes, um mix mais rentável em suas compras. Uma lista não exaustiva de custos logísticos de servir um determinado cliente pode incluir custos de tirar pedidos, visitas de vendedores, comissões, custos de processamento de pedidos. Inclusos nesse, nós temos custo do material, computadores, materiais de escritório, custos do pessoal, salário e encargos, custos indiretos diversos, salários e encargos sociais. Depois nós temos custo de embalagem especial, custo de manter estoques para o cliente e incluso neste temos custos do armazém, aluguel, impostos, luz, conservação, manuseio de estoques, equipamentos de movimentação, custo do pessoal, salário e encargos. Aí temos custo do espaço de armazenagem dedicada, manter estoques, custo de manuseio de materiais, custo de transporte e entregas especiais, e incluso nestes o custo de frete, quando terceirizado, custos fixos como depreciação, salários, oficina, etc., custos variáveis, como combustíveis, lubrificação, pneus, etc. Aí nós temos custos com documentação e comunicações, custos com retornos, devoluções, custos com os estoques em geral e inclusos nestes, custo do valor de estoque, juros, oportunidades de capital, obtenção de estoque, compras, vendas, recepção, expedição, preparo do pedido, embarque, custos de manutenção do estoque, riscos, seguro, obsolescência, estoque em trânsito, custo da falta de estoques, vendas perdidas, multas, imagens, atrasos. Conhecer o custo do serviço ao cliente e então poder cobrar pelo nível de serviço proporcionado. Serviço ao cliente não é assistência social. Gente, é preciso cobrar pelo serviço. Quando este custo não é conhecido, pode-se cometer injustiças, cobrando de clientes aquilo que eles não utilizam. Os clientes que demandam um grande número de atividades não podem ser subsidiados por aqueles outros que não as exigem. Se uma empresa mantém seu centro de atenções apenas no custo do produto, o esforço que realiza para atender às exigências dos clientes ficará diluído anonimamente entre todos eles, impedindo de tomar decisões de preços justos. Os custos de estoques são fatores fundamentais para a tomada de decisão por parte da gerência de materiais. Para melhor análise, estudamos os mesmos por agrupamentos de modalidade. Temos então custos de colocação de pedido. Cada operação de entrada de pedido para abastecimento de estoque necessita de algumas atividades que geram esses custos. Tarefas como o preparo do pedido, associação da documentação, ajustes com a entrega, arranjos com pagamentos a fornecedores e manutenção das informações para novas tarefas. Depois nós temos os custos de descontos de preço.
Algumas indústrias oferecem descontos nas promoções para compactar em grande quantidade, porém podem ocasionalmente colocar custos extras para pequenos pedidos. Custos com falta de estoque. Se houver falha na decisão de reposição do estoque, possivelmente ficaremos sem estoque, o que poderá ocasionar paralisação de um processo produtivo, ou ainda, se for o caso de atendimento externo, podendo acarretar a insatisfação do cliente e, em casos extremos, até a sua perda. Aí nós temos os custos de capital de giro. Em consequência das operações, devido às vendas a consumidores e o reabastecimento pelos fornecedores, deveremos ter um período de tempo em que manteremos uma determinada quantidade de itens em estoque, o que representará um custo no capital de giro. Aí nós temos os custos de armazenagem. Estes custos estão associados com a ocupação dos espaços físicos, os quais estão ocupados por estoques que necessitam também girar devido a outros fatores, como prazo de validade, necessidades de climatização, segurança, entre outros. Depois nós temos os custos de obsolescência. Devido à alta quantidade de itens em estoque, existem alguns itens que ficam por um longo prazo ou até mesmo esquecidos, ocasionando assim a deterioração ou a obsolescência. Podemos citar também que a obsolescência pode ocorrer devido à melhoria em um item, ou seja, o setor de engenharia, após estudos, desenvolve um novo modelo e que, na maioria das alterações, será possível o novo modelo e, portanto, o modelo anterior ficará obsolescente. Isso acontece muito na área de TI. O prazo médio de vida de um produto é muito curto, 4, 6 meses no máximo. Todos os itens comprados em grandes quantidades geram custos altos para armazenamento, e esses custos podem ser divididos em custos de capital, taxa do capital investido, custos financeiros, juros, depreciação, custos com impostos, custos com seguro, além de câmeras de segurança, sistemas de extinção de incêndio, custos com pessoal, salários e encargos sociais, custos com edificações, aluguel, imposto, luz, construção, custos com manutenção, deterioração, obsolescência, equipamento. Podemos citar duas variáveis que aumentam esses custos: a quantidade em estoque e o tempo de permanência em estoque. E esses dois aspectos nós temos que cuidar. Um dos principais desafios da logística moderna é conseguir gerenciar a relação entre custo e nível de serviço. O maior obstáculo é que cada vez mais os clientes estão exigindo melhores níveis de serviço, mas ao mesmo tempo não estão dispostos a pagar mais por isso. O preço está passando a ser um qualificador e o nível de serviço um diferenciador perante o mercado. Assim, a logística ganha a responsabilidade de agregar valor ao produto, através do serviço por ela oferecido. Entre essas exigências por serviço, nós poderíamos destacar a redução do prazo de entrega, a maior disponibilidade de produtos, a entrega com hora determinada, o maior cumprimento dos prazos de entrega, a maior facilidade de colocação do pedido. A importância de cada dimensão do serviço também varia de acordo com o perfil de cada cliente, uma vez que as suas necessidades são diferenciadas. Dessa maneira, as empresas, para manterem sua competitividade, estão segmentando os seus canais de atendimento e distribuição. Veja a figura. O cliente pode receber do centro de distribuição por vários caminhos, pode receber direto da fábrica e assim por diante. É necessário que os gestores empresariais possuam uma visão sistêmica dos objetivos de comercialização, marketing e de distribuição, logística integrada, de modo a minimizar os custos totais, ao invés de buscar reduzir isoladamente cada componente destes custos. O sistema de gerenciamento de custos pode extrapolar o limite da empresa, considerando também outras atividades desenvolvidas por outros componentes na cadeia de suprimento.
No caso de serviços subcontratados, esse gerenciamento pode ser ainda mais importante. Por exemplo, é comum as grandes empresas trabalharem com mais de uma transportadora, remuneradas em função dos custos de transportes. No entanto, frequentemente esses custos não são calculados adequadamente, ou pela falta de uma estrutura conceitual adequada, ou pela qualidade dos parâmetros utilizados. Dessa forma, é frequente a existência de rotas mais ou menos rentáveis, o que acaba criando um impasse na alocação das rotas entre os transportadores, uma vez que todos querem operar nas rotas mais rentáveis. Uma ferramenta de custo de frete simples, desde que com parâmetros bem calibrados, já resolveria esse problema. Gestão de custos nos 3 processos logísticos: suprimento, apoio à manufatura e distribuição física. No suprimento, uma ferramenta de custeio pode favorecer no critério de seleção de fornecedores, na definição dos tamanhos dos lotes de compra e na determinação da política de estoques. No passado, a função compras era avaliada em função do preço de compra dos insumos. Dessa forma, sua preocupação estava voltada para obter o menor preço, e o serviço prestado por esses fornecedores era colocado em segundo plano. Dessa maneira, muitas vezes, as empresas eram obrigadas a trabalhar com elevado nível de estoque de materiais, a fim de garantir o suprimento da linha de produção diante do risco da não disponibilidade, de atrasos ou de devoluções desses materiais. A própria política de barganha de preço, em função do tamanho de lote, já atrapalhava a eficiência do processo produtivo. Hoje, existe uma transformação conceitual nesse processo, uma vez que o preço de compra passa a ser visto apenas como um dos custos de aquisição, que considera os custos de colocação do pedido, transporte, recebimento e estoques de materiais. Dessa maneira, é possível identificar fornecedores que, mesmo não sendo líderes em preço, consigam oferecer um produto a um custo mais baixo, por oferecer um sistema com maior frequência de entregas, com alta disponibilidade de produtos e menor índice de devoluções. Aí vamos para a produção. Na produção, mesmo com o custeio tradicional sendo voltado para essa atividade, ele apenas mensura o custo dos produtos diante do que foi produzido num período de tempo. Ainda assim, aloca os custos indiretos aos produtos de maneira distorcida, supercusteando produtos de elevado volume de produção e subcusteando os de baixo volume. Para a logística, a ferramenta de custos de produção deve estar voltada às necessidades do planejamento e controle da produção, a fim de apoiar decisões referentes aos tamanhos de lote e a alocação da produção entre as plantas e as linhas de produção. Para isso, o sistema deve possibilitar a simulação de diferentes políticas de produção, para perceber como se comportam os custos diante dessas modificações. Além disso, esse sistema deve alocar os custos indiretos de maneira não distorcida, para que se possa custear os produtos e assim mensurar a rentabilidade, não só dos produtos, como também dos clientes. Aí vamos falar da distribuição física. Na distribuição física pode ser desenvolvido um sistema abrangendo todas as atividades, desde a saída da linha de produção até a entrega. O importante nesse tipo de sistema é conseguir o rastreamento dos custos através da estrutura logística, evitando o rateio indiscriminado de custos. Assim, é possível mensurar os custos dos canais de distribuição dos clientes e até mesmo das entregas. A dificuldade de se custear as atividades logísticas está ligada à alta proporção de custos indiretos e à grande segmentação de produtos e serviços. A filosofia do custeio baseada em atividades, o ABC, Active Based Costing, é uma alternativa que tem se mostrado eficiente diante dessas necessidades. O sistema ABC, veja a figura. Em uma primeira etapa, coloca os custos dos recursos às atividades e, em uma segunda etapa, aloca os custos das atividades aos objetos de custos, produtos, clientes, canais, etc. Vejam ali.
Metodologia ABC, empilhadeira, mão de obra, docas, pessoal administrativo são os recursos utilizados nas atividades de separação de materiais e embarque. E as atividades de separação de materiais e embarque vão ser distribuídas entre os objetos dos custos, os produtos A, B, C, D, E, F, G, H, etc. Nas vantagens do sistema ABC pode-se destacar 1. A alocação dos custos indiretos e despesas de overhead de maneira mais criteriosa, evitando subsídios cruzados de custo. 2. Propicia o controle e monitoramento voltado para as atividades, permitindo um gerenciamento mais eficiente dos processos da empresa. 3. Tem flexibilidade para trabalhar com diferentes objetos de custos, permitindo mensurar os custos de produção, serviços, canais de distribuição e clientes. O ABC é um sistema de custos baseado em atividades. Esse sistema considera que os recursos de que a empresa dispõe, sua estrutura para prestar os serviços, realizam as atividades que são demandadas pelos clientes. Essa forma de pensar permite que a alocação de custos ocorra em 2 etapas, conforme a figura abaixo. Vejam, os processos utilizam os recursos para realizar as atividades e os produtos são fornecidos aos clientes através de um sistema logístico, que envolve outros custos. Então, ao invés de se falar de overhead ou de custos indiretos, o pessoal que recebe os pedidos, transporta, faz manutenção, faz entregas, visita os clientes, vamos dizer que esse pessoal constitui nossos recursos para prestar os serviços logísticos. O que nos diz o modelo? O custeio baseado em atividades começa identificando as atividades que devem ser realizadas para atender os clientes. Para simplificar, a figura considerou apenas 4 atividades que consomem os recursos. Alguns desses recursos podem trabalhar em várias atividades. Um vendedor, por exemplo, pode receber pedidos e também dedicar parte de seu tempo a atender clientes, fazer visitas, etc. Uma pessoa que verifica estoques, um pool de custos dentro da atividade de recebimento de pedidos, pode dedicar parte do seu tempo preparando embarques ou dando informações a clientes sobre o status dos pedidos. Então se faz um estudo para identificar o quanto cada atividade consome dos recursos. Se, por exemplo, o tempo dos motoristas é todo dedicado a fazer entregas, então, na atividade entregas, vamos colocar tudo que gastamos com motoristas. Se um determinado recurso, digamos, um supervisor, dedica 20% de seu tempo na atividade recebimento de pedidos e 80% na atividade preparação de embarques, vamos colocar 20% do que gastamos com ele na primeira atividade e 80% na segunda atividade, e assim por diante. Então, sintetizando, as vantagens do sistema de custos baseado em atividades, o ABC. A alocação dos custos indiretos de maneira mais criteriosa, evitando subsídios cruzados de custo. Propicia o controle e monitoramento voltado para as atividades, permitindo um gerenciamento mais eficiente dos processos da empresa. Tem flexibilidade para trabalhar com diferentes objetos de custos, permitindo mensurar os custos de produtos, serviços, canais de distribuição, clientes, etc. Uma referência de benchmark em distribuição física no Brasil desenvolveu um sistema piloto, o qual permite observar como os custos de atendimento, venda, processamento de pedido, estoque, armazenagem e entrega variam em função da região geográfica, do canal de atendimento e também em função do tamanho da encomenda. Dessa maneira, foi possível estabelecer volumes mínimos de entrega para cada região e canal de atendimento. Essa ferramenta também possibilitou observar que parte dos clientes atendidos por um sistema diferenciado muitas vezes não eram rentáveis para a companhia. Além disso, permitiu selecionar quais clientes deveriam ser atendidos diretamente e quais deveriam ser atendidos através de distribuidores. A relevância de uma atividade no processo logístico e a sua necessidade de controle pode fazer com que seja desenvolvida uma ferramenta de custos,
focada numa função específica. No caso da distribuição física, muitas vezes o transporte tem esse destaque, principalmente quando é necessário remunerar os transportadores e cobrar a conta do cliente. Problemas como a baixa utilização dos ativos, que pode afetar a rentabilidade das empresas, podem ser identificados por esse tipo de ferramenta. No caso de um transporte de entrega, por exemplo, o tempo de fila para carga e descarga, quando exagerado, faz com que seja baixa a utilização do veículo, afetando assim a rentabilidade. O sistema de custos, por si só, não irá reduzir qualquer tipo de custo, porém ele pode identificar oportunidades de redução. Nesse exemplo, a oportunidade seria reduzir o tempo de fila e, por conseguinte, diminuir o tamanho da frota, que seria de fato a ação responsável pela redução de custos. Conclusão. De maneira geral, podemos afirmar que quanto maior forem os custos unitários de movimentação e manuseio de produtos e a confiabilidade no suprimento, menores serão os níveis de estoque num determinado elo. Por outro lado, quanto maior forem a demanda média, a variabilidade da demanda, o custo de processamento de pedidos, as economias de escala e os lead times no transporte de suprimentos, maiores serão os níveis de estoque. Quanto maior for a confiabilidade no suprimento, menores serão os níveis de estoque em função de uma menor necessidade de estoque de segurança. Quanto maior forem os custos unitários de movimentação e manuseio de materiais numa instalação, menores serão os níveis de estoque comparativamente a outras instalações que apresentarem custos mais competitivos. Continuando a nossa conclusão. Quanto maior for a demanda média e a variabilidade da demanda na região de atendimento de um determinado armazém, maiores serão os níveis de estoque, de ciclo e de segurança. Quanto maior for o lead time de suprimento, maiores serão os níveis de estoque em função de uma maior necessidade de estoques de segurança. Quanto maiores forem as economias de escala no transporte de suprimento, maiores serão os níveis de estoque em função de uma maior quantidade de produtos movimentada de uma instalação para outra. Encerramos aqui o módulo 3, espero que tenham gostado.